Um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Pod Inovação, um podcast feito por alunos para alunos. Hoje nós estamos aqui com a Tassiane e com um convidado muito especial, o Eduardo Barros. O Eduardo, ele é engenheiro ambiental, ele está há um tempo na profissão, né? Conta pra gente um pouco sobre você, como é que você começou nessa área, onde surgiu o seu interesse. Apresenta pra gente a sua pessoa. Bom, pessoal, boa tarde, né? Agradeço aí pelo convite. Essa interação minha com engenharia ambiental, ela foi desenvolver, na verdade, foi até na graduação. Eu comecei na Universidade Federal de Alfenas com o objetivo de fazer o curso ali de engenharia de Minas. E a dinâmica do curso lá ela é um pouco diferente do tradicional. Lá a gente faz o primeiro ciclo, que é o bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, que é uma graduação que eu tenho. E quando você finaliza esse primeiro ciclo, você escolhe para qual engenharia você quer ir. Mas durante esse primeiro ciclo, você vai fazendo algumas matérias optativas, eletivas, que vão te direcionando. Eu comecei a fazer essas matérias específicas de engenharia de Minas e acabou que eu não era aquilo que eu queria, não gostei muito da atuação, não era o que eu estava imaginando. E lá, na época, além da engenharia de Minas, tinha engenharia ambiental e a engenharia química. E fazendo contato, trocando ideia com o pessoal, com os professores, eu acabei me interessando muito e gostei demais e eu acabei migrando ali de interesse. Eu não cheguei a fazer diretamente ali engenharia de Minas, mas eu acabei durante a graduação ali que eu me interessei por essa área. Sim. E durante a graduação, teve algum professor que passou alguma atividade, uma dinâmica que te marcou? Tipo assim, fez você pensar, olha, eu quero muito isso. Teve dois professores assim que me marcaram muito. Um foi durante esse primeiro ciclo, que a gente ainda não está fazendo as matérias da engenharia específica, que era até meu orientador, Dr. Fabiano Cabanhas. Hoje, infelizmente, ele é até falecido, mas eu estava nessa dúvida assim, de carreira, para onde que eu vou, o que eu faço. E o Fabiano, e uma conversa comigo ali, ele me trouxe pro chão e foi realmente ali um bom orientador. Até então eu estava fazendo essas matérias para engenharia de Minas e a gente teve a conversa ali que foi um divisor de águas na minha vida, que eu vi que engenharia de Minas não era para mim. E ele ele fez num tom assim de orientar mesmo, pensando assim no meu melhor como aluno. E depois já na engenharia ambiental eu tive um professor, que é o Rafael Brito, Dr. Rafael Brito, que ele foi muito importante ali, ele foi meu orientador de TCC, ele era um professor que tinha uma dinâmica assim, muito boa, eu conversava muito com ele. Na época eu trabalhava, então ele sabia assim da minha correria. E ele era uma pessoa assim muito humana, que sempre dava um apoio ali para os alunos. As matérias que ele lecionava eram mais direcionadas na área de projeto, na área de saneamento, tratamento de água, tratamento de efluentes. Era até quando eu terminei a graduação, era uma área que eu pretendia seguir, né? Acabou sendo um pouquinho diferente depois. Mas muito por conta dessa influência dele. Eu gostava muito da dinâmica de aula dele, das matérias que ele lecionava. Aí eu tinha essa vontade, mas eu acabei, depois da graduação, eu acabei migrando para a área mais da consultoria. Sim. E hoje eu estou no setor público, eu já atuo como secretário adjunto de meio ambiente, mas acaba sendo bem atrelado com essa parte da regularização ambiental e afins. Assim, muita gente, elas acabam que não entende exatamente, né, o que é essa regularização ambiental. Certo. Você poderia explicar pra gente um pouco sobre isso? Claro. A regularização ambiental, ela tem, a gente fala que são as 3 agendas, né? Que é a agenda azul, que é a parte de água, a agenda verde, que é a parte de vegetação, remanescente de vegetação nativa, e a agenda marrom, que é a parte de licenciamento.
No Brasil, cada estado ele tem suas particularidades, e sua forma particular ali de agir. Aqui em Minas Gerais, a gente tem o IEF, que ele é responsável pela parte de florestal. Então, tudo que você vai fazer que envolve a intervenção ambiental, não só florestal, mas de vegetação nativa, como um campo nativo, você tem que ter essa autorização. Quem emite é o IEF. Na parte de água é o IGAM, que as outorgas, né, de água, que são a outorga, ela é o nome da autorização que você tem, né? O nome completo é Outorga de Direito de Uso de Recurso Hídrico. Então é um direito que você faz todo um processo técnico ali e a equipe técnica do IGAM, ela vai avaliar se seu pleito ele está condizente com as normas técnicas, e aí você vai ter essa autorização para extrair sua água, seja para consumo, seja para uma atividade industrial, seja para uma atividade diversa. Então, existem vários tipos de uso de água, né? E a gente tem isso na legislação, que vai falar quais são os usos que são passíveis de autorização, de outorga. E a gente tem a questão do licenciamento ambiental. O pessoal que é mais leigo, eles confundem muito. Eles acham que tudo é licenciamento ambiental. Vou tirar a licença de cortar árvore, a licença de água, a licença de operação. Mas, na verdade, a gente tem essa divisão. E quem não é da área não é obrigado a saber disso, né? É só um comentário, assim, porque às vezes o pessoal realmente faz essa confusão. A parte do licenciamento ambiental, ela é mais inerente ali à questão da operação. Todo empreendimento que você tem, que ele tem ali um potencial de poluição, você precisa ter uma licença de operação. Da mesma forma que na prefeitura você tem a licença, você tem o seu alvará de funcionamento, é como se fosse um alvará de funcionamento ambiental. Quem emite geralmente é o Estado, porém, alguns municípios eles chama aderência de competência originária, porque algumas atividades elas são mais inerentes às competências municipais. Por exemplo, um loteamento. Como que o Estado vai opinar na implantação de um loteamento, sendo que quem sabe a realidade do local ali é o próprio município? Piuí, por exemplo, é um município que tem essa aderência à competência originária. Então, algumas tipologias de licenciamento a gente faz aqui via municipal. Aí a gente tem uma lei, na verdade uma deliberação normativa, que é a Copan 217, ela vai ter toda a listagem ali de todas aquelas atividades que estão listadas lá, elas são passíveis de licenciamento. Sim. Aí existem vários tipos de licenciamento, tem os que são mais simples, outros que são mais complexos, dependendo da atividade você precisa. Não sei se vocês já ouviram falar daquele EIA-RIMA, que ele é o estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, que ele é um estudo muito robusto, muito caro. Então, alguns empreendimentos precisam desse estudo elaborado. Então, assim, é uma área que essa área de regularização, ela tem um leque muito grande. Cada direcionamento que você vai ali, você precisa ter um conhecimento muito amplo, entender como que funciona a dinâmica de cada uma dessas autorizações, como elas conversam entre si. Porque um exemplo que eu vou te dar, para você licenciar um empreendimento que ele está no âmbito simplificado, na legislação mineira, dentro dessa DN 217, ela vai falar que você já precisa ter suas autorizações nos outros entes já deferidas. Então, você precisa ter sua outorga deferida, sua intervenção deferida, para depois você pedir o licenciamento ambiental. E, às vezes, ali o profissional, por falta ali às vezes tá meio cru, né, começando. Isso seria um erro bem comum das empresas, né? Sim. Às vezes a empresa ela não tem essa obrigação de saber as dinâmicas ambientais. A assessoria dela tem, mas isso acontece. A gente acha que não, porque a legislação ambiental ela é muito complexa, ela tem muitas nuances e muitos casos específicos. Tudo depende. Tudo depende. Cada caso é um caso. Então, uma pessoa que trabalha com isso, que ela atua na gestão ambiental, atua ali
na regularização ambiental, tem que ser uma pessoa muito dinâmica e que está atento ali às atualizações, às legislações ambientais, não só em Minas, mas no Brasil, elas estão sendo atualizadas e mudando a todo momento. Troca governo, muda uma coisa, troca outro governo, muda outra coisa. O setor agro faz pressão, eles mudam o negócio. O setor de indústria faz pressão, eles mudam outro negócio. Então a gente tem que estar sempre atualizando. Eu tenho uma rotina que todo dia eu ligo o meu computador, a primeira coisa que eu faço é eu abro o Diário da União para me ver se teve alguma alteração na legislação, se saiu alguma coisa nova ali. Porque às vezes, se a gente não tiver antenado, uma coisa que a gente não sabe que mudou e a gente manda taxa, porque isso aí tudo que a gente vai mandar pro órgão, a gente paga taxa. Uhum. E caro, dependendo do porte do empreendimento, você vai pagar a taxa aí de 70 mil reais, 100 mil reais. E você mandar com documentação, às vezes, que está em desacordo com o que a legislação pede, com os termos de referência, você pode jogar fora no lixo um valor desse. Então, é um negócio assim que a gente tem que ter muita atenção. Mas você fala assim de erros comuns das empresas, eu percebo assim no tempo de atuação que eu tenho, às vezes ela querer omitir demais as coisas, sabe? Achar que às vezes tem, por exemplo, uma intervenção. Intervenção é o, sei lá, e fazer o corte de árvore, mas não necessariamente de árvore. Você tem uma área ali, por exemplo, às vezes de campo nativo. A gente está numa região aqui que tem essa fitofisionomia muito presente, né, do campo cerrado. Mas ele é nativo, não foi alguém que foi lá e plantou. Aí às vezes você quer tirar aquilo para fazer um empreendimento, uma granja, alguma coisa assim, por exemplo. E ele vai lá e sabe que precisa da licença e não tira. Mas ele fala, não, eu vou fazer aqui, meu vizinho não vai ver. Ninguém vai ver. Aguentar, não. Às vezes ele tem esse pensamento, só que hoje a gente tem a ferramenta do geoprocessamento muito presente nos entes fiscalizadores. Então, acontece demais isso. Isso aí cansei de ver. Às vezes o vizinho, ele entra com processo não denunciando, dele um processo dele próprio. Uhum. Aí o analista, ele vai lá, ele vai avaliar e ele sempre faz um negócio que ele retroage, ele volta, você vai até no próprio aplicativo do Google, aquele Google Earth, você consegue retroagir as imagens de satélite. Aí ele já faz ali, ele tá vendo para uma propriedade, ele já aproveita e já vê do vizinho. Aí ele volta as imagens, ele faz, mas aqui tinha vegetação nativa. Nossa. Aí o que acontece? Ele já notifica, apresente a sua autorização. Né? Aí, então, hoje as multas, o pessoal fica assim, o empreendedor, obviamente a gente tem toda essa questão da carga tributária no país muito alta, a gente já paga coisa demais e tal, ainda vai lá, ainda toma uma multa. Então o empreendedor ele fica revoltado. Mas muitas das vezes acontece dele achar que não vai ser pego, mas é um risco ali que ele cometeu por conta própria. É um risco que ele quis assumir. Então, e quando você toma uma multa dessa, por exemplo, além de pagar a multa, você tem essa multa, ela sempre vem com embargo do empreendimento e você precisa fazer todo o processo de regularização de novo. De novo não, né? O que você não deixou de fazer. Você não fez. Então, às vezes não, sempre compensa você fazer do jeito certo, correr atrás, tirar as licenças, porque isso aí a gente pensa assim, a gente está numa área que a maioria dos empreendimentos aqui, eles são mais voltados pro agronegócio. Então, você não tem um valor muito exorbitante de instalação. Mas tem casos, por exemplo, uma siderúrgica, que o cara vai gastar ali 50 milhões para fazer a instalação. Aí ele foi fazer o negócio sem licença. Nossa. Toma um embargo. Aí, às vezes, um local que ele vai colocar uma planta específica dessa siderúrgica era um local que não podia. Então, ele vai ter que tirar de lá. O custo disso aí, de 50 milhões, ele vai para um... Essas omissões que eles fazem, isso acaba prejudicando até o seu trabalho, né? Mas de certa forma. Mas querendo ou não, é aí que a gente atua.
Porque quem dera, né? Quem dera se a consultoria ambiental ela fosse só de casos, chegar tudo assim, certinho, né? bonitinho. Geralmente o pessoal procura a gente a hora que tá tudo embananado. A hora que tomou multa, aí o Estado quer fechar o empreendimento. Aí é a hora que ele vê que não tem mais jeito. Agora que tá o problema e joga o problema pra vocês resolverem, né? Exatamente. Aí assim, infelizmente não, né? Acontece. É o que é, né? O dia a dia nosso é esse. São raros os casos que chegam o empreendedor pra gente, eu quero fazer, eu tenho o meu empreendimento aqui, eu quero fazer uma fábrica aqui eu quero fazer uma calcinação. Não tenho nada, vou comprar o terreno, vamos fazer do zero, tudo certinho. Nossa, isso aí é um em 1 milhão. Quase que não. É muito raro de acontecer. Sim, e falando sobre sua trajetória, mas ainda com o seu trabalho, como foi para o senhor chegar onde o senhor trabalha hoje? Se ainda tem, né, com correlação? O senhor imaginava que o senhor ia estar? Não, de jeito nenhum. Não tem nada a ver com o que eu imaginava. Depois que eu terminei minha graduação, porque eu terminei a graduação, era meio no Covid ali, minha formatura ela foi até online. Então eu tava num momento ali, eu morava em Poços de Caldas na época, que é onde era o campus da faculdade onde eu me formei, e eu trabalhava, eu era motoboy, paralelamente eu era motoboy, entregava para alguns restaurantes lá, e eu estudava. Então eu tava finalizando ali, mas eu já era independente ali. Eu não dependia mais de pai nem de mãe, pagava meu aluguel, tinha minhas responsabilidades ali, já corria atrás das minhas coisas. Estava tentando ali, a Poços de Caldas tem bastante indústria, tem algumas fábricas lá, que até alguns colegas trabalham nessas indústrias específicas. Eu tentei na época alguns... como é que fala? Em algumas entrevistas para tentar começar a trabalhar lá, mas acabou que não deu certo, não tive sucesso em nenhuma. Aí eu tava pensando às vezes até em fazer um concurso, porque eu não tava frutificando na minha área. E acabou surgindo uma oportunidade aqui em Piuí. Eu sou da região, né? Eu sou de Capitólio, minha mãe já mora em Piuí já tem muitos anos. E surgiu uma oportunidade aqui de estagiar. Eu já tinha feito meu estágio obrigatório, já tinha cumprido ali todas as minhas obrigações com a faculdade. Aí para trabalhar nessa empresa de engenharia que tinha esse braço de engenharia ambiental aqui na cidade. Então, aí eu tive que meter o louco, né? Vamos colocar assim, porque eu abri mão ali não era o emprego mais glamuroso do mundo, mas eu tinha minha renda ali, não ganhava mal, né? E eu tinha minhas contas, tinha uma moto que eu tinha comprado. E quando eu vim pra cá, o meu salário de estágio, ele não pagava nem o financiamento da minha moto, né? Nossa. Aí, mas como eu queria muito ter, pelo menos, por falar que eu tentei e deu errado, mas eu queria pelo menos ter essa experiência na minha área de formação, eu decidi vir e eu tinha a casa da minha mãe aqui pra me morar, né? Aí eu vim e dediquei todas as minhas forças ali no escritório. E eu fiz, na época, o secretário de meio ambiente da época, ele me conheceu, ficou sabendo do meu trabalho, e eu era muito dedicado. E como eu tinha vindo por essa conta também, eu trabalhava enquanto o escritório estava aberto, ficava até depois do horário, que eu queria aprender, mostrar serviço, eu não estava preocupado com o salário, não. Falei, não, aqui é minha hora de fazer acontecer. Quando você percebeu assim, falou assim, nossa, eu quero fazer, se eu tô aqui já, vale a pena, né? Não sair da minha estabilidade pra estar aqui. O que eu pensava na época era assim, eu não tenho outra chance. Ou é agora ou nunca, eu tive oportunidade, não posso perder. Aí eu rapidamente ali, eu fui crescendo na empresa. Aí o secretário de meio ambiente na época, ele me conheceu e tal.
E surgiu uma vaga na prefeitura. Aí ele acabou me levando depois. Eu tive esse crescimento na empresa, já tive essa atuação, ganhei bastante experiência lá. Aí depois eu fui para a prefeitura aqui de Piuí. Aí na prefeitura eu tô desde junho de 2021. Eu já passei pelos os cargos ali do meio ambiente, eu passei praticamente em todos. Hoje eu tô como secretário adjunto de meio ambiente. E eu tenho essa atuação, essa expertise, principalmente nessa parte, assim, mais técnica, mais de regulação, é onde eu atuo especificamente ali. Sim. Como? Vou falar. Eu só ia perguntar assim, como que é uma rotina, tipo, do secretário adjunto da prefeitura? Como, tipo assim, quem que não vê nos bastidores, assim, Não, as a dificuldades? rotina não tem rotina, né? Tá sempre Cada dia é uma surpresa. Exatamente, cada dia é uma surpresa. Mas assim, basicamente, o que a gente tem que estar fazendo todo dia, né? A gente precisa estar acompanhando. Existem muitos editais do governo federal, dos comitês de bacias, que são as oportunidades que a prefeitura tem de estar pleiteando recurso. Eu acompanho de perto todas as licenças que a prefeitura tem, todas as autorizações, existem relatórios que a gente precisa mandar regularmente para o estado. Mandei recente agora o CINIR, que ele é relativo dos resíduos sólidos. Todo ano a gente apresenta o CINISA e, além disso, a gente precisa acompanhar, por exemplo, a gente recebe aqui o ICMS ecológico, que o município ficou sem receber, ficou muito tempo sem receber, e foi até, eu fui um dos que atuaram nessa retomada de receber esse recurso. Sim. E a gente precisa estar acompanhando, porque para você estar apto a receber esse recurso, você tem uma série de estágios ali que você precisa passar, série de comprovações que você tem que fazer. Agora que por exemplo, a gente encerrou o lixão. Para encerrar o lixão, a gente está fazendo o PRAD, que é o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas. Eu que elaborei o PRAD, e eu acompanho, monitoro toda essa área, essa atividade de recuperação. Mas isso aí não é só eu, não. A gente tem uma equipe lá, tem o secretário, que é o Magno. Ele é muito atuante. Toda a nossa equipe lá do meio ambiente. Eu sou só mais um ali. Não quero puxar essa sardinha pra mim, não. Porque se não fosse a equipe, sem equipe, sem pessoas, a gente não faz nada. Eu sozinho não ia ficar nada ali, não ia sobrar nada naquela secretaria, né? Então a gente depende a gente tem uma equipe muito boa, graças a Deus. O pessoal ali já tem muito tempo de experiência na área. São pessoas que têm formação na área. Hoje a gente tem esse perfil na secretaria, que é algo que não tinha em gestões anteriores. Eu sou engenheiro ambiental, a Júlia é engenheira ambiental, Gislaine bióloga. Então a gente tem essa equipe ali multidisciplinar e a gente atua. Outra coisa também que a secretaria faz muito ali, os cortes, toda árvore que vai cortar, que vocês veem o pessoal podando, cortando, eles passam por uma avaliação técnica. Então, assim, mas isso é a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa ali que no dia a dia ali vai surgindo, muita coisa que a gente precisa tá resolvendo ali, que surge na hora. Mas é uma loucura boa. Eu gosto muito de trabalhar com o que eu faço. Sim. E tem alguns problemas ambientais que o senhor nota aqui em Piuí ou em cidades como Piuí? Olha, o problema ambiental que a gente tem enfrentado, assim, que ele tenha o maior impacto, foi o que a gente conseguiu resolver agora, que é o lixo. Sim. Né? A gente tem uma força do governo federal muito forte, também do governo estadual, para que sejam encerrados os lixões nos municípios do Brasil, né? Então a gente tinha uma data limite para cumprir isso, e Piuí conseguiu, né? Depois de
sei lá quantos anos que existe aquele lixão ali na região do Rochedo. Finalmente a gente conseguiu encerrar. Até saiu uma reportagem ontem na 104 e na Onda Oeste, que nessa reportagem vocês conseguem ver como eles fazem um comparativo de como era e como é hoje. Até convido, se vocês quiserem visitar lá um dia, essa área que foi encerrada, vocês vão ver que nem cheiro de lixo lá tem mais. Então, hoje Piuí ele faz uma destinação correta do seu lixo, né? E essa eu acho que é o maior problema que os municípios vêm enfrentando, que é dos municípios do Brasil no geral, eu vou dizer, que é a destinação correta do resíduo sólido urbano, consequentemente, uma boa destinação de recicláveis, porque às vezes igual que a gente tem coleta seletiva aqui no município, né? A gente está fazendo uma expansão dela, mas você depende muito da conscientização da população. A gente tem, hoje são três caminhonetes, que a gente tem uma associação que toma conta, né? A Associação de Catadores, que é a Camarc. Ela toma conta da separação e da venda desses recicláveis, e eles fazem a coleta, a prefeitura disponibiliza a caminhonete e o motorista para eles. A gente tem espalhados na cidade aí os PEVs, que são os pontos de entrega voluntária. Sim. E a gente começou esse ano a visitar os bairros, a caminhonete passar nos bairros para fazer a coleta, mas ainda tá longe do que a gente tem como meta, né? Porque a gente já fez em 2019, fiz em 2022, se eu não estou enganado. A gente fez o estudo gravimétrico do lixo aqui de Piuí. Esse estudo gravimétrico, ele basicamente vai te dar o DNA do seu lixo. Quanto que você tem de matéria orgânica, quanto que você tem de reciclável, quais os tipos de reciclável. E aqui no lixo de Piuí, a característica nossa é cerca aí de 40% do que ia pro lixão, que hoje vai lá para Bambuí, que é o aterro sanitário que ganhou a licitação, né? Sim. Ele tem 40% dele é de reciclável. Nossa. Então a gente está deixando de recuperar 40%. Hoje a gente manda uma média de 25 a 30 toneladas por dia de lixo pro aterro. Meu Deus! Desses 30, se a gente for pegar um terço, que é menos que os 40%, daria 10 toneladas ali, é de reciclável. Então a gente já vem fazendo uma série de campanhas de conscientização, porque a gente depende muito da população para isso funcionar. E isso, por mais que a prefeitura disponibiliza todos os meios, se a população não abraçar com a gente fica meio limitado, né? Sim. Mas em compensação não, mas em contrapartida, a gente sabendo disso, a prefeitura, a Secretaria de Meio Ambiente, junto com a prefeitura, a gente tem um projeto que ele já está em etapa de implementação, não está pronto ainda, mas já foi licitado o terreno e a construção, porque a gente vai implementar aqui um centro de triagem de resíduo sólido urbano. Aí, nesse centro de triagem, diferente do centro de triagem de recicláveis que a gente tem hoje, que no caso o pessoal da coleta, da coleta de reciclável, eles levam o resíduo seco ali, né? Fazem a separação lá e vendem. Então eles triam um produto ali já semi-triado, né? Que você já separa em casa. Esse que a gente vai implementar, vai o saco de lixo mesmo para esse centro de triagem de resíduos sólidos urbanos. E ali é feito a separação manual ali vai ter o pessoal trabalhando ali, obviamente equipado, com todas as questões de segurança, EPI, afins, mas eles fazem a separação manual ali do que é lixo, do que é reciclável, que é justamente a intenção nossa é diminuir esse volume que a gente manda pro aterro sanitário, que a gente paga por isso. Sim. Né? E quem paga por isso é a própria né? população. Porque isso até é uma discussão que a gente tem aflorada hoje no município,
sobre essa questão da tarifa de resíduos sólidos, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é explícito nela que o município ele deve cobrar por esse serviço, né, sobre penalização de fuga de receita. Então, o custeio desse serviço prestado, da mesma forma que a gente paga uma conta de água, que a gente está pagando, não é um imposto, bem dizer, a gente paga uma tarifa ali pelo um serviço prestado pelo ente público. Então, a tarifa de lixo, a população paga pela prestação de serviço da coleta e destinação final desse lixo. Até um comentário assim, que eu gostaria de fazer, depois que passou a lei, o município ele contratou, conforme a lei manda, uma agência reguladora, que ela realizou todos os estudos para delimitar e parametrizar como que deve ser a cobrança. O município não tem essa autonomia de, eu vou cobrar o tanto que eu quiser aqui, o tanto que eu achar, isso não existe. A lei ela é até muito clara nisso, que a gente tem que cobrar o suficiente para pagar para custear essa prestação de serviço, né? Então, não sobra e nem pode faltar. Tem que ser o suficiente. E a agência reguladora ela faz exatamente esse estudo específico e ela fez uma tabela progressiva de contribuição ali, baseada no consumo de água, e para mais ou menos 70% da população ficou mais barato do que era antes. Só que o pessoal não sabe disso, porque antes era cobrado o IPTU. Aí você só via o valor cheio ali e pagava. Mas se você pegar a lei, porque esse valor dessa taxa chamava taxa de coleta de resíduos sólidos. Ela era atualizada anual. Aí a última, que foi em 2025 para 2024, o valor dela era R$ 133 por ano. Nossa. Hoje a taxa mínima aqui do lixo aqui em Piuí, a tarifa mínima, né? Ela é 10,17, um negócio assim. Aí se você fizer ao longo do ano, sai mais barato. Ficou mais caro, para algumas pessoas realmente ficou mais caro, mas a gente só conseguiu encerrar o lixão por conta dessa revisão que a gente fez, porque o estudo, se você pega o estudo da Arismig, você vê que a gente tinha, para fazer essa destinação, a gente tinha um déficit muito grande. E a prefeitura ela não pode tirar um recurso de outra área para subsidiar outra coisa. Isso aí incorre em improbidade administrativa. Você deixar de fazer essa cobrança da forma com que a lei manda, incorre em fuga de receita. Então tem diversas etapas que a gente seguiu, e não foi porque não vamos cobrar o pessoal. Não é assim que funciona, né? A gente só está cumprindo o que a legislação manda. Eu acho que prejudica muito o entendimento da população em si, em partes é porque grande parte da população em si não consegue fazer uma leitura adequada da legislação, e isso acaba prejudicando eles a entender, né, o porquê dessa tarifa. E muitas pessoas também agem pela ignorância, de não querer saber, de achar que apenas, muitas vezes jogar a culpa só no governo em si, mas não ver realmente o benefício que tal coisa vai dar, por exemplo, o lixo. Como você falou pra gente, diminuiu a tarifa e também 40% de reciclável, dá pra fazer muita coisa, dá pra destinar em muitos lugares. Conseguir tirar isso aí, tirar os 40% é um sonho, né? Não, isso aí são metas progressivas que a gente vai atingindo, né? Mas, sei lá, para daqui 10 anos a gente conseguir efetivamente tirar, o valor desse pago pela destinação, ele só vai caindo. Quanto mais a gente conseguir tirar. Então, isso aí é até uma preocupação nossa, né, da prefeitura, em onerar menos o munícipe, né? A gente não quer que ninguém saia. Eu pago. Essa tarifa vem para mim também, vem para todo mundo que trabalha na prefeitura. E eu até entendo o pessoal fica muito inflamado com essa questão, mas
é muito por conta da alta carga tributária que a gente já paga, né? Então, o brasileiro, ele tem infelizmente, a gente tem altas cargas tributárias, o empreendedor já tem altas cargas tributárias. Quando faz essas movimentações, fica assim, nossa, mais uma conta para me pagar. Mas a maioria, às vezes, do pessoal, quando né, passou a lei e começou a efetivamente cobrar, o pessoal ia muito lá na secretaria, queria me pegar na rua, como se fosse eu, né? Eu, Eduardo, fui lá instituir. Não é assim, né, gente? Mas a maioria nem sabe que pagava antes, né? Teve um caso curioso, assim, de uma pessoa que foi lá e ela tava muito brava, muito alterada e tal, e nossa, porque veio esse valor aqui, eu não vou aceitar, que eu não vou pagar, que não sei o que e tal. Eu falei, não, beleza, deixa eu ver aqui sua conta. Aí eu peguei a conta dela, aí ela tava pagando o valor mínimo. Aí eu falei, você sabia que você tá pagando no final das contas mais barato do que você pagava antes? Ela, não, mas como assim? Eu falei, não, você pagava no IPTU, não tem mais o do IPTU, seu IPTU vai vir mais barato. E se você fizer somar nos 12 meses, vai vir mais barato do que era antes. Era um negócio que você já pagava, você nem sabia que você pagava, foi tirado ali do seu IPTU, e você tá pagando menos agora, e você tá reclamando porque você tá pagando menos. Aí ela ficou assim, até sem o que falar, né? Mas eu entendo, assim, a gente tem que posicionar assim. Eu não acho que as pessoas estão erradas de se revoltar. A gente paga muita coisa e tal, mas é importante a gente entender melhor como a dinâmica das coisas. Quando a gente implementou essa questão, eu soltei um vídeo de uns 10 minutos. A prefeitura soltou eu explicando tintim por tintim o que era o que, como que cobrava, por que estava fazendo essa... Porque, na verdade, a gente não implementou nada novo. A gente só reestruturou o que já existia. Justamente por conta desse estudo técnico que mostrou que a gente tinha um déficit muito grande. Aí foi questionado pra gente também, por que não continua no IPTU? No IPTU, a gente tem uma inadimplência muito grande. Inadimplência de quase 30%. E como a lei fala que a gente precisa arrecadar o suficiente para bancar essa prestação de serviço, então, na hora que você vai fazer os cálculos lá, você precisa supor essa inadimplência. Então, no IPTU fica muito mais caro. Tem municípios vizinhos, não vou falar quais especificamente, mas são municípios assim, menores que a gente, que paga muito mais caro. Muito mais caro. Mais que o dobro. Então, a gente sempre procurou fazer tudo da melhor forma, sempre pautado assim, na questão técnica e na segurança jurídica do município. A gente, hora nenhuma, a intenção nunca foi onerar o contribuinte, jamais, né? E eu até estava falando desse vídeo que eu soltei aí, explicando e tal. Eu tenho certeza que a maioria só assistiu o primeiro minuto e já era. Desceu a lenha. Então, assim, a pessoa, hoje em dia a gente tem, acho que é esse costume, né, com informação rápida, vídeo curto, essas coisas. Então a pessoa, ela não, às vezes não perde o tempo ali para entender a fundo, entender os porquês, até para você poder debater e trazer o contraponto, você precisa entender sobre o que você está enfrentando, né? O que você está querendo discutir. Mas é isso. Quando a gente, assim, fala em sustentabilidade, eu acho que as pessoas elas acabam confundindo muito apenas com, é só reciclagem. E aí não procuram entender o porquê que aquilo ali vai mudar na vida delas, ou vai, assim, vai diminuir algo, mas não tá nem um pouco a atender. Você acha que é um conceito vazio definir sustentabilidade apenas em reciclagem? Não, com certeza. Sustentabilidade a gente aprende assim na faculdade, né? Que é um tripé, que é a união ali da parte ambiental com o econômico e com o social. E muitas das vezes, hoje em dia, a gente percebe
que o pessoal pende muito só para a parte, ou só para a parte ambiental, ou só para a parte financeiro, ou só para a parte social, e não busca aliar esses 3 pontos, né? Às vezes o empreendedor, ele pensa só no financeiro, então para ele não importa o social, não importa o ambiental, vamos derrubar tudo, vamos fazer tudo funcionar, instalar as fábricas, instalar as indústrias. Às vezes aquele que é mais ambientalista, mais radical, também quer proteger a todo custo e não entende que existem pode arrancar uma pedra do lugar. E ele não entende que existem empreendimentos, atividades, que elas têm a forma correta e a forma incorreta de serem executadas, né? Então a gente não pode ser a ferro e fogo com tudo. Todos os lados, eles têm que ter ali tem que pender, né, para cada lado ali, mas no final das contas a gente tem que buscar a união desses 3 pilares, né, para justamente a gente não frear o desenvolvimento e também não acabar. Isso é uma preocupação que a gente tem que ter, né, com a parte ambiental. A gente não pode deixar isso de lado também. Acochambrar e qualquer tipo de empreendimento. Não, mas vai trazer muito emprego e tal. Não, mas espera aí, vamos analisar com calma como é que vai funcionar isso, né? Será que vale a pena trazer muito emprego e prejudicar em outras coisas? E de que forma que vão chegar esses empregos, né? Então, assim, tudo a gente tem que analisar. A gente que é da área da engenharia, a gente tem muito esse viés técnico. A gente não pode se pautar nas nossas motivações pessoais. A gente tem que sempre se pautar pelos critérios técnicos. Então a gente tem que avaliar tudo com calma, deixar de lado nossas crenças e aquilo que a gente acha que é certo e que é errado, porque engenharia ambiental também, não só a civil, não só a engenharia agronômica, todas as outras engenharias, é técnico. A gente tem que tomar as decisões, embasar as decisões por critérios técnicos, não por motivações pessoais. Sim. Já encaminhando para o final, que legado o senhor quer deixar com a sua profissão? Olha, o legado que eu quero deixar, essa é uma pergunta assim que nunca me fizeram, né? Nunca parei para pensar. Mas assim, conselho. O que eu penso assim, enquanto secretário de meio ambiente, eu quero me orgulhar, né, da trajetória que eu ajudei o município a caminhar ambientalmente correto, participei de grandes projetos que trouxeram aí pautaram esse viés ambiental ali na secretaria. E profissionalmente, né, se algum dia porque hoje eu tenho essa dedicação ali exclusiva na prefeitura, né, mas quando eu voltar para essa parte de consultoria, o que eu gostaria de deixar são empreendimentos regularizados, sustentáveis, o dono ganhando dinheiro, o meio ambiente sendo respeitado e o social e o entorno ali em boas condições, né? Ninguém na prefeitura tarde demais, hein, gente? Bom, muito obrigada pela sua participação aqui de hoje. agradeço. A gente ficou muito feliz em entrevistar você trouxe ótimos pontos. Acho que sim, assim, a gente queria estender um pouco mais, mas... Não, que isso. Isso. Bom, a gente queria agradecer também aos nossos patrocinadores, Fernando Barros Engenharia e Construção, Milha Sem Segredo, Sunhead Uniformes e Camisetas, Comida de Mãe, Cicobi, Credialto, MB Engenharia, PH Videomaker e FT Nutrition. Muito obrigado, gente. Beijos.